Antes de iniciarmos propriamente dito o estudo, mais um exercício vamos fazer da leitura que fizemos em Efésios com o mandamento que nós estamos estudando. Quem é que consegue apontar a referência direta que o versículo, né? Ou os versículos, tem mais de um, que tem relação direta com o estudo do sétimo mandamento, na leitura de Efésios que fizemos. Versículo 3, João está perguntando ou está respondendo? Porque eu entendi um tom de pergunta. Versículo 3, assim. Se foi uma interrogação, João, se não foi uma interrogação, foi uma afirmação, então, por favor, corrija a pontuação. Então, agora, depois da pergunta, a afirmação. Então, eu perguntei, você vai afirmar com 3 ou vai perguntar com 3? Que eu fiz a pergunta. Então, meio ponto a menos na nota final. É para afirmar, João, versículo 3 aqui está claro. Isso, tem que ser seguro, tem que estar seguro. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. O 4 também tem toda a relação. Nós vamos ver dos pecados, continuar havendo dos pecados que são cometidos contra o sétimo mandamento, está as conversações torpes, palavras vãs, não é verdade? A gente tem que fugir disso daí. Todas essas coisas, né? Paulo diz coisas inconvenientes. Isso não deve se nomear entre os santos. Então, conversas, palavras indevidas, conversas que atentam contra esse mandamento, a gente deve evitar completamente. Então, estamos estudando, né, irmãos, o sétimo mandamento que diz não adulterarás, mandamento que o mundo tem completamente ignorado e tem trazido muitas mazelas. É interessante, irmãos, veja que todos os mandamentos, a quebra dos mandamentos, eles trazem sérios problemas. Alguns deles, as consequências, elas têm um efeito dominó, um efeito de cascata e um efeito lá na frente terrível. Todos eles trazem tremendos malefícios. Alguns trazem malefícios muito diretos, outros trazem malefícios diretos, evidentemente, e indiretos, e alguns trazem malefícios a longo prazo na sociedade que você não tem condições de mensurar, que é o caso do adultério. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 6, na leitura sapiencial, uma das partes que diz respeito ou que aborda a questão do adultério. Vamos ver o que é que nós encontramos para deixar muito forte, muito presente na nossa mente, bater forte as consequências do adultério. Vamos lá, Provérbios 6, vamos ver a partir do versículo 20, Provérbios 6, 20. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao pescoço. Isso quer dizer logo de início que, irmãos, que um pai e uma mãe temente a Deus, ele vai dar os mandamentos referentes à lei de Deus, não é, Aline? E a criança, quando vê um pai e uma mãe temente a Deus, ele deve abrir seus ouvidos para o que o pai e a mãe estão dizendo. Então veja, Salomão, que é quem mais escreveu Provérbios, não vai dizer guarda o mandamento de teu pai e tua mãe, sendo o mandamento dele próprio, né, João? O mandamento do pai, o mandamento do pai e da mãe aqui está querendo dizer que é o mandamento da lei de Deus que o pai e a mãe estão recomendando. Aí ele está dizendo, ata-os perpetuamente ao teu coração, penduras ao pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares,
falará contigo. Porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz. E as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, quando você for repreendido pelo pai, pela mãe, pela palavra de Deus, você saiba que isso aqui é o caminho da vida. É o caminho da vida. Vamos lá. O que é que isso vai fazer? Versículo 24. Para te guardarem da vil mulher e das lisonjas da mulher alheia. Não cobices no teu coração a sua formosura. Tem muita gente bonita por aí, irmãos. É esteticamente bonita. Mas você não deve cobiçar essa beleza. De novo eu vou repetir para os irmãos, para as irmãs, para todo mundo. Enganosa é a beleza e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então você vai ignorar a beleza estética? Não. Mas a beleza estética sempre será, irmãos, uma armadilha. A beleza estética sempre será uma armadilha. Porque ela atrai e nós somos atraídos pelos olhos. Então, olhe, a palavra de Deus está dizendo: cuidado com a lisonja da mulher alheia. Lisonja o quê? Os elogios. Uma mulher alheia, bonita, elogiou um rapaz, mas a mulher é alheia. Então você deve fazer o quê? Tome cuidado. Por que é que essa mulher está me elogiando? Que motivo ela está me elogiando? Por que motivo ela está olhando para mim, piscando os olhos? Olha, continua o versículo 25. Nem te deixes prender com as suas olhadelas. A gente estudou, né? Os piscados de olhos, né? 26. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Então aqui está dizendo que a prostituta, ela quer a vida. Ela não se contenta com um pedaço. A adúltera não se contenta com um pedaço de pão. A adúltera sim. A prostituta sim. A adúltera não. A adúltera se contenta só com a vida. Ela quer a vida. É só, irmãos, observarmos as informações, as coisas que nós mesmo sabemos disso, as coisas que acontecem no dia a dia. A adúltera, ela suga a vida. 27. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem? Alguém, porventura, vai ter fogo aqui sobre o peito, sobre a caixa torácica, sem que a sua roupa se queime? Lógico que não. Alguém vai andar sobre brasas sem que seus pés se queimem? Certamente que não. Olha a conclusão. Assim será com que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não vai ficar sem castigo. Você vai sofrer. A palavra de Deus não erra, não mente. 30. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Ele vai perder as coisas. Agora veja o adúltero. 32. O que adultera com a mulher está fora de si. Então, aquele que está adulterando, irmãos, está sem... É como uma pessoa... O que é uma pessoa fora de si? Vamos lá. Gisele, o que é uma pessoa fora de si? Certo, desequilibrado. O que mais? Irmanito, o que é uma pessoa fora de si? Como uma pessoa normal. Ela não faz as coisas como uma pessoa normal. O que é, Simone, uma pessoa fora de si? Isso. O que é uma pessoa fora de si? Sem noção. Fora de si é assim. A pessoa não está com as suas capacidades normais sendo postas em práticas. Ela está fora de si. Ela está fora da realidade. Ela está agindo de forma anormal, agindo naquela situação como se fosse outra situação. Ela está fora de si. Está completamente
ela está sem a capacidade de analisar a situação, aquilo que está acontecendo e agir da forma correta. Não é assim? Pronto. Então, aquela pessoa que está adulterando, a Bíblia diz que ela está fora de si. Quem é que faz isso? Olha o final do versículo 32. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Quem quer acabar com sua vida, adultera. O que é que ele vai achar? Versículo 33. Açoites e infâmia. E o seu opróbrio. O opróbrio é o quê? Vexame, vergonha. Nunca se apagará. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Então, aqui é para a gente, uma das passagens em Provérbios, para a gente ter noção de como a palavra de Deus, a leitura sapiencial, o ensino, ele se reporta a alguém que quer adulterar e as consequências disso para a sua vida. Ele vai perder a vida. É uma pessoa que está fora de si. Todas essas coisas lhe sobrevêm, ou não sobrevêm, irmãos? Será que essa palavra aqui, Deus está só querendo assustar as pessoas? É só para dar um susto? Ela se assusta e diz: eita, vou fazer não. Não, mas é só para dar um susto. Não acontece assim, desse jeito não. Não acontece não? Acontece desse jeito. Do jeito que a palavra de Deus diz. Então essa palavra é para advertência. Nós sabemos que a palavra, o ensino de Provérbios é para trazer senso, juízo a quem não tem. É para quem não tem experiência, que ouça a voz da experiência. É o filho que deve ouvir as instruções do pai e da mãe, que já percorreram um caminho e não desejam, o pai e a mãe, que não deseja que o filho caia nos mesmos erros, nem nos mesmos erros dele, nem no erro dos outros, porque ele está vendo, ele está enxergando, e os mais novos não conseguem ver, não conseguem ter a dimensão. Então o que é que eles precisam? Dar ouvidos. É para que o sábio fique mais sábio. Então essa palavra serve para todo mundo. Então é uma palavra inicial para termos a noção das consequências do adultério. Muito bem, nós estamos estudando, irmãos, os pecados cometidos como o sétimo mandamento. Nós já estudamos. Deixa eu relembrar para os irmãos. Quais são os pecados que nós já estudamos? A negligência dos deveres exigidos, a fornicação e o adultério em si, o rapto ou o estupro e o incesto, a sodomia e toda concupiscência antinatural, toda imaginação, pensamento, propósito e sentimento impuro, toda comunicação toda comunicação corrupta e torpe, foi o que nós lemos em Efésios, ou ouvi-las. Você não falou, mas você está ouvindo, você está sendo influenciado. Eu não falo não, mas ouve. Olhares lascivos, comportamento impudente ou leviano, vestuário indecoroso ou vestuário imoderado. Então nós vamos continuar, nós vimos até aqui, estudamos até aqui, vamos continuar, caminhando já para o final dos pecados. Qual é o próximo? Do vestuário indecoroso e imoderado. Próximo pecado, irmãos, que vemos cometido contra este mandamento é a proibição de casamentos lícitos. Proibição de casamentos lícitos. Vamos abrir nossas Bíblias na referência que nos mostra esse pecado. Ela está em 1 Timóteo 4,3. 1 Timóteo 4,3. Dá para ler, João? O que é que acontece? Por quê? Porque proibir o casamento é uma quebra. Casamentos lícitos, casamentos corretos. Por que é uma quebra desse mandamento? Porque você submete a pessoa ao pecado. O normal, o que é o normal? Eu vou repetir. O normal é que o ser humano se case. Esse é o normal, esse é o padrão. Deus instituiu o casamento
no primeiro casal ele fez logo o casamento, não foi? Ele não deixou vivendo. Vamos se conhecer para ver se vocês se gostam? Não, já fez logo o casamento. Já casou, é o padrão da humanidade. Lógico, veja, nós estamos... O casamento se deu dentro de uma perspectiva da perfeição, da santidade. Mas Deus não desmanchou o casamento depois do pecado. Muito pelo contrário, mostrou inclusive as vantagens, né, e os objetivos do casamento. Então, você proibir algo que Deus deixou como natural, isso é um pecado. A história mostra por si só o quanto é certo esse alerta do apóstolo Paulo. Quantos pecados não são cometidos quando se proíbe algo que Deus não proibiu? Então, a gente tem que ter cuidado. Nós não podemos proibir o que Deus não proíbe, e nós não podemos liberar aquilo que Deus proíbe. Mas isso é muito característico do ser humano. Um dos exemplos que nós vamos ver ainda nesse estudo, o caso clássico de proibir casamentos lícitos é qual? O celibato. A Igreja Católica Romana, que tem uma interpretação e aplicação teológica antagônica, ou seja, contrária ao ensino bíblico, exige que os seus sacerdotes façam algo que a Bíblia não exige. É uma interpretação que se dá pelas palavras de Paulo. E aí o que é que acontece? Nós sabemos o que é que acontece no meio. Porque eles estão fazendo uma coisa que não pode. Ou seja, estão proibindo uma coisa que é permitida por Deus, que é dada por Deus. Nós vamos ver depois, né, na sequência, que nós vamos ver outras referências aqui. São casos específicos. O celibato deve ser algo que Deus dá, que Deus concede. E no caso propriamente dito, por que é que fica muito claro? O próprio apóstolo Paulo, irmãos, o mesmo que escreveu isso daqui, também disse anteriormente, dentre as qualificações, nós já estudamos, né, dos oficiais da igreja, que são pastores, que eles naturalmente devem se casar, porque devem ser marido de uma só, naturalmente. Por que Paulo colocou marido de uma só mulher? Os irmãos já sabem, a questão principal ali era porque havia o problema da bigamia. E, evidentemente, que era perfeitamente natural que o ministro casasse, que o outro oficial, o diácono também casasse. Isso é o normal. Proibir isso daqui é um pecado sério. Então, muitas igrejas, saindo um pouco da questão desse mandamento, mas entrando em outras áreas, tem muitas igrejas que têm uma lista de proibições para determinadas coisas que não tem na Escritura, são determinações da igreja. Os irmãos sabem, principalmente antigamente, mas hoje em dia ainda existe aquela lista do que pode e a lista do que não pode. Então, por exemplo, no passado, não tão distante, jogar bola por menina era pecado nas igrejas. Aí o que é que você faz? Você proíbe uma coisa que Deus não proibiu. Você estimula a pessoa ao pecado. Dentre outras coisas, assistir televisão era pecado. Aí o que é que acontecia? Aí os irmãos tinham televisão, não botavam na sala, botavam no quarto. Estava dentro do guarda-roupa. Ou vocês não sabem de ninguém que tinha em casa televisão no guarda-roupa? Eu sei. Tinha não, sabe não, irmanita? Depois em casa eu lhe digo o nome de uma pessoa que a senhora conhece. Tinha televisão dentro do guarda-roupa. Tinha porque você não podia, era proibido. E os irmãos doidos para assistir. Sim, na casa de crente, evidentemente. E tantas outras coisas, né, que lida com os usos e costumes. O que eu estou querendo mostrar, irmãos, é que você não pode ser, olha, a gente costuma usar essa expressão, nós não podemos ser nem mais justos do que Deus, querer ser mais justo do que Deus, nem querer ser mais misericordioso do que Deus, ok? Então, proibir casamentos lícitos
que está dentro da Escritura, seja de crente, seja de descrente, é pecado. É um pecado contra esse mandamento. Se as condições estão dadas, né? Veja, casamento lícito. Sabe o casamento lícito? Nós vamos ver todas as prescrições bíblicas para isso. A pessoa atende aos requisitos, não há nada que impeça esse casamento. Há uma condição para se casar, porque a licitude do casamento diz respeito também à condição de se casar. A mulher está em condições de se casar, o homem está em condições de se casar, então, que se case. Agora, sem condições, não se case, vai dar problema, né? Vai gerar problema. Então, assuma as condições, até porque tem duas situações assim bem complicadas, irmãos. Complicado em que sentido? Primeiro, o casamento em si é uma coisa que deve ser natural, como disse, Deus instituiu. E o homem deve fazer. Mas a relação íntima é algo que o homem pode viver sem ela. Então veja, são duas coisas que você tem que ponderar. Tá certo? Então, porque você deve ter, evidentemente, controle do seu sentimento, do seu corpo. Agora, por outro lado, como eu disse, você não pode proibir uma coisa que é normal. Tendo as condições, ela deve acontecer. Agora, não tem que acontecer de forma desesperada, nem deve ser retardada. Nós vamos ver que retardar também é pecado. E a gente vai entrar novamente nessa questão. Então, o equilíbrio sempre está posto. Então, alguma dúvida com relação a isso? Proibir casamento lícito, fica claro que é pecado contra esse mandamento? Fica claro, né? Tranquilo. Vamos para o próximo. Qual é o próximo? Vamos abrir a Bíblia aí em Marcos 6,18. Que pecado é esse que está indicado em Marcos 6,18? Veja, a gente viu proibição de casamentos lícitos e o outro é permissão de casamentos ilícitos. Então fica bem tranquilo essa parte, né? Quem é que pode fazer essa leitura? Gisele, pode fazer? Marcos 6,18. Esse aí ficou claro. Por conta disso, João perdeu a cabeça. João Batista. Ele dizia, não, que é lícito. É lícito você casar, você pode casar, agora você vai casar logo com a mulher do seu irmão? Aí a gente usa até aquela expressão, né? Com tanta gente para casar, né? Tanta gente no mundo para casar. Pronto, isso é uma coisa importante, irmãos. Preste atenção, isso é uma coisa importante. O mundo está cheio de gente, né? O mundo está cheio de gente. As pessoas dizem por aí aquela história, olha, aquele romantismo de minha alma gêmea, né? Minha cara metade, a outra banda da laranja, a outra banda, tem até música aí com isso. Esses são conceitos, irmãos, que eles não estão assim adequados à Escritura completamente. Por quê, meus irmãos? Porque isso leva muitas pessoas a ir pelo seu coração, pelo seu sentimento. Encontrou uma pessoa, viu, se agradou, o que é que acontece? Ah, essa é minha, já diz logo, a alma gêmea. Orou, perguntou a Deus. Os homens, irmãos, tementes a Deus, não oravam para encontrar uma alma gêmea. Vocês já viram essas expressões assim, na Escritura? Não. É claro que quando você encontra e você vê isso em cantares, quando Deus concede, então há ali uma construção de uma relação belíssima. Mas você vai fazer o quê? Você vai construir isso. Casamento é construção. É construção. É diariamente você lutando para construir essa relação, porque são dois pecadores que se juntam. Um pecador já é uma coisa complicada, né, Aline? Imagine dois. Estão juntos, vão viver juntos. Mas se pode construir isso. E Deus disse que é bom que o homem não estivesse só, e Deus mostra como essa relação vai ser uma relação bela, bonita, ela vai ser construída. Deus vai mostrar isso. Então, esse parênteses para dizer, olha, encontrei logo de primeira, não sei o que, logo que eu bati o olho eu já vi, não viu nada. Olha, me desculpe, me perdoe a sinceridade, você não viu nada. Mas pastor fulano deu certo, olha,
naquele momento foi a vida toda. Ele não viu, que ele não tem essa visão do futuro, né? Thundercats. Acaba tem a visão além do alcance. Você não tem a visão além do alcance, você tem a visão dos seus olhos, que é limitada. Os homens de Deus na Escritura dizem: Senhor, me mostra, né? Me faz ver que a tua palavra, aí que você vai ver por onde? Pela palavra. A palavra vai iluminar. Nós vimos aqui, nós lemos que a palavra é luz. Aqui em Provérbios, Deus vai guiar, Deus vai mostrar. Então, por que o pastor está dizendo isso? Que é aquela coisa que ele diz assim, ele diz: com tanta gente no mundo, tem muita gente no mundo, e quem vai ser? Qual vai ser o certo? Qual a dúvida? Pastor, os jovens, como é que eu vou saber a eleita de Deus para mim, o eleito de Deus para mim? Diz: fecha os olhos. Mas não é para eu olhar não direitinho, não é não, para você fechar os olhos. Vai orar, e pela palavra de Deus, Deus vai lhe mostrar. Tem muita gente no mundo, tem muita gente no mundo. Só tem uma pessoa no mundo que é aquela que não tem só uma pessoa no mundo, não. Tem aquela que Deus vai escolher para você. Que seja aquela que Deus escolheu para você. Foi assim com todo mundo, pastor? Não foi não. Não foi assim com todo mundo, não. Tem muita gente dentro da igreja que não foi assim em oração. E o casamento deu certo? Deu. Por quê? Existe uma coisa chamada graça. Graça. Diga, Gisele. Pronto. Muito bem. Tá aí. O exemplo é esse. Aí agora, os irmãos os mais novos vão entrar no site Amor em Cristo. Não, a irmã está dizendo exatamente que é a graça de Deus. Por quê? O que é esse tipo de site Amor em Cristo? É copiar o modelo do mundo e querer dar uma característica. Porque como é que você faz, né? Para encontrar hora. Não precisa entrar em site e ficar batendo papo, chat, trocando. Não. Você ora. Irmãos, quantos casais, de fato, e Deus não pode usar a internet? Pode. Quantos casais não se conheceram pela internet? Cristãos. Muitos se conheceram assim. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse modelo sabendo que não é esse o caminho? Não. Mas dá certo. E por que deu certo? Aí a gente vai seguir o exemplo? Não. Aí o cristão não é pragmatista, irmãos. Tem uma música acertada de um grupo cristão tradicional que diz assim: até porque resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação. Há quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Então eu disse: mas deu certo. Olha, esse tipo de exemplo, irmão, não bate com a Escritura. Está dando certo. Certo? Então a gente não deve seguir. O que é que João está dizendo aqui, irmãos? E o que é uma quebra do mandamento? Casamentos ilícitos. Era correto aquele homem casar, mas não era correto ele casar com a mulher do seu irmão. O casamento estava sendo contrário à lei de Deus. Enquanto o marido estiver vivo, a Bíblia diz, a mulher não pode casar. Quanto mais o irmão do marido, né, condenado, que é condenado, isso lá em Levíticos capítulo 18. Tá certo? Então nós vamos aprendendo isso. Os jovens, as crianças vão aprendendo isso. Como é que a gente vai escolher o marido? Como é que a gente vai escolher? Orando, pedindo a Deus. Aí você vai escutar. Mas teve exemplo assim que não foi assim, não foi desse jeito e está dando certo. O nome disso se chama graça, isso se chama exceção, não se chama regra. Mas nós não podemos pegar uma exceção e transformar em regra. Quer ver uma regra clara? De novo, abrindo novo parênteses, para a gente mostrar com muitos exemplos que tem na Escritura. Muitos exemplos que tem na Escritura. Quantos exemplos nós temos na Bíblia de pessoas que foram alcançados pela graça de Deus e logo depois morreram? E foram alcançados pela graça de Deus. Quantos exemplos nós temos na Escritura? Quem lembra? Foi alcançado pela graça de Deus, logo depois morreu. Quantos? Só o ladrão na cruz. Pode acontecer? Pode. Está lá. É comum? Não. Então você não pode transformar uma coisa
que é incomum numa coisa comum. O que é o comum? A pessoa professar a fé, a pessoa manifestar, né, isso na sua vida, a pessoa ser batizado, a pessoa fazer parte de uma igreja, ser membro de uma igreja, não é assim, irmanita? Isso é o comum. Isso é o comum. Pode acontecer, pastor, da pessoa assim na hora da morte? Pode acontecer, mas não acho que é uma coisa comum. Tá certo, irmãos? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, que a gente pega as exceções para querer transformar em regra. Dá problema. Ou então, essa questão, deu certo. Então, se deu certo, eu vou fazer. Deus mandou você fazer desse jeito? Não. Então, isso é falta de conhecimento da Escritura. Você vai lá e a gente já sabe, meu povo perece por falta de conhecimento. Por que a gente estuda? Porque a gente lê a palavra de Deus, porque a gente tem que se aplicar, ver os ensinamentos para isso. Vamos para o próximo. Não, peço que 3 irmãos abram suas Bíblias, eu quero ler as 3 referências bíblicas para isso. Irmã Anitta vai abrir em 2 Reis 23:7. Ramon vai ler em Levíticos 19:29 e Rutinha em Jeremias 5:7. Que pecado é esse? Permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles. 2 Reis 23:7. Ramon, Levíticos 19:29 e Rutinha, Jeremias 5:7. Qual é o pecado? Permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles. Pode ler. 2 Reis 23:7. Agora Levíticos 19:29. Jeremias 5:7. Então veja, certa vez, irmãos, uma pessoa que não era temente a Deus disse assim para mim. Eu era recém-casado, gente conhecida, gente boa, conhecida, pessoa que queria bem, fazia muito bem a mim, ajudava. Só não tem problema não, viu, Rogério, você ir alguma vez num motel com sua esposa, uma vez assim, não tem nenhum problema não. Disse para mim, para que eu vou fazer isso? Que necessidade tem isso? Olha o mandamento aqui que diz: permitir, tolerar, frequentar. O que é um motel aqui no Brasil? Só lembrando para os irmãos, né? Você assiste filme, a gente assiste muito filme americano, né? Aí motel aqui no Brasil tem um sentido, né? Nos Estados Unidos tem outro. O motel lá é uma pousada, né? O motel aqui no Brasil não é pousada. Aqui a gente se hospeda normalmente em hotéis, pousadas, né? Mas lá não. Só um exemplo. Você assiste os filmes, aí são as pequenas pousadinhas que tem normalmente em beira de estrada para a pessoa pernoitar no máximo, né? Então passa 1-2 dias e tal, você não vai para um hotel que tem toda aquela estrutura e etc. Mas, irmãos, aqui está claro que esse tipo de estabelecimento não deve ser frequentado, não deve ser incentivado, não deve ser tolerado. Casas de prostituição. A leitura de 2 Reis diz logo assim: quando queria se reformar, se acabava com as casas de prostituição cultural. Hoje, mas não tem isso hoje, pastor. Hoje em dia tem muitas formas e coisas parecidas com isso. Tem coisas mais sofisticadas. Por exemplo, hoje na internet, tem gente ganhando muito dinheiro se expondo sexualmente na internet. Não é? Além da prostituição tradicional, a pessoa está se prostituindo de outra maneira. Ou não está? Oferecendo seu corpo. Mas tem uns que não estão fazendo com ninguém. Mas isso é um tipo de prostituição. O que foi lido aqui: não contaminarás a tua filha, fazendo-a prostituir-se, para que a terra não se prostitua, nem ciência de maldade. Outra leitura: teus filhos me deixaram. Estão adorando outros deuses? Estão. Diga uma coisa, João, vamos lá, um exercício. Quem na internet
faz esse tipo de coisa, se expõe seu corpo, fica nu, faz performances sensuais, com uma câmera transmitindo isso, além de estar quebrando o mandamento. A que Deus ele está servindo? Foi difícil a pergunta? Ele faz isso por quê? Por causa de quê? Ganhar dinheiro. Não é para ganhar dinheiro? Eu estou ganhando dinheiro. Muitas mulheres dizem, eu estou ganhando dinheiro muito mais do que quando eu estava ali trabalhando, quando eu estava fazendo isso, quando eu estava fazendo aquilo. Então é o quê? É igual aquele programa que tinha antigamente, topa tudo por dinheiro. Existem muitas formas, irmãos. Essas coisas Deus abomina. Você está usando o corpo da forma errada. A santidade é para ser buscada. Então a gente precisa dizer isso às crianças. Olha, quem está ganhando dinheiro aí, às custas de estar exibindo o seu corpo, de estar se exibindo, você tem que ter muito cuidado. Não caia nessas armadilhas. Adolescentes caem muito nessas armadilhas. Jovens caem muito nisso. Qualquer tipo de prostituição, seja espiritual ou material, é maldade para com Deus. Deus não criou o corpo para ser usado para estes propósitos. E às vezes isso começa, sabe como, irmãos? De forma assim, sutil. Olha, sensualizar e seduzir são armas. Armas que as pessoas aceitam. Armas que as pessoas acreditam que estão disponíveis, principalmente para as mulheres, para elas usarem e conseguirem seus objetivos. Mas não é só objetivo sensual de relação, não. Conseguir seus objetivos no trabalho, com as amizades, para obter favor e até, evidentemente, para pescar alguém para casar. Vi isso agora recentemente, num festival de música. O festival era de música, para as pessoas cantarem. E quem ganhasse, cantasse melhor, ganhava um prêmio, os prêmios para os 3 primeiros lugares. E quando as pessoas viram a performance de uma das candidatas, dizendo, olha como ela estava sensualizando. Para quê? Para conseguir o seu objetivo. E ela vai usar essas armas. Muitos crentes, as meninas estão usando as armas da sensualidade para atrair aqueles meninos que elas querem namorar, noivar ou casar. Essas armas são o que, irmãos? Armas carnais ou armas bíblicas? Carnais. Carnais. Usadas da forma errada. As mulheres não fazem isso, quer alguma coisa? Um rapaz está no trabalho, trabalha, precisa de que o chefe libere para determinada coisa, ele pede e não consegue. Aí vai a menina, se ajeita, E com aquele jeitinho, com aquele olhar, com aquele sorriso, com aquela piscadinha de olho, vai pedir, consegue. E o rapaz não conseguiu pedir a mesma coisa. O que é que a mulher fez? Usou as armas. Faça isso não. Você consegue, usa essa arma e diz, consegui para uma coisa, mas foi para uma coisa simples, Daqui a pouco você descobre que essa arma você pode usar para isso, você pode usar para aquilo, você pode usar para aquilo outro. Coração é enganoso, Satanás é astuto. Não, nós não podemos, nós não devemos usar os nossos corpos. Veja, aqui está falando de prostituição. Só que a gente não tem ideia do quanto o nível de prostituição existe. Porque a gente não está estudando a palavra de Deus, não está vendo a palavra de Deus. E não entende que isso é uma prostituição. Você está usando o seu corpo para quê? Com que objetivo? Se é para despertar de alguma maneira o desejo sexual do outro, seja de qualquer forma, está errado, não está, João? Então, irmãos, o adultério é uma pandemia. É muito mais do que nós imaginamos. E muitos estão usando assim. De novo, o que foi usado para pedir a cabeça de João Batista? O que foi? A menina dançou e Herodes ficou. Peça, minha filha, o que você quiser. Olha aí. Vamos para mais um, irmãos. Agora vamos para
Mateus 19, 10 e 11. Abraão, leia aí, por favor. Que pecado é esse? Condenado. Os votos embaraçadores de celibato. Eu disse aos irmãos que a gente ia tocar nesse assunto, né? Mais diretamente. Os votos embaraçadores de celibato. Então, Mateus 19, 10 e 11. Isso. Muito bem. Então, esse conceito de não casar não é dado a todos, mas apenas a alguns. Jesus deixa claro que isso é uma exceção, não é uma regra. Jesus só deixa explícito, irmãos, o que Deus já havia determinado ordinariamente para o homem. O que é determinado ordinariamente para o homem? O casamento. Esse é o desejo ordinário, normal. Mas os homens, para atender seus propósitos ou seu entendimento, querem ser mais sábios do que Deus e trazer soluções diferentes. E aqui coloca o celibato no mesmo patamar que o casamento. E Cristo está dizendo aqui, irmãos, que o celibato é um dom, tem que ser dado. Não é isso que diz aqui? Mas apenas aqueles a quem lhe é dado. Então significa o quê? Que não é da natureza humana. A natureza humana normalmente é para casar, é dado para o casamento. Não fazer isso é para poucos. A regra é casar-se, a exceção é o celibato. E a obrigação do voto dos sacerdotes católicos é contrário à Escritura. É um voto embaraçador, visto que não há esta condição estabelecida na Escritura. Então, é possível. É possível. A pessoa pode receber isso da parte de Deus? Claro, tranquilamente. Agora eu pergunto, quantas pessoas que nós conhecemos receberam isso da parte de Deus sem ser obrigação, sem ser uma imposição? Eu pergunto à irmã Anita, que ela tem mais experiência do que a gente na vida. Quantas pessoas a senhora se lembra que recebeu esse dom de permanecer sem casar e ficou sem casar a vida todinha? Muitas ou poucas? Sim, ficou. Não, ficou. Várias, muitas pessoas. São poucas. Aí em volta da senhora, assim, a senhora veio essa vida todinha que a senhora teve, a senhora se lembra de cabeça, fulano, cicrano, não é? Mais as mulheres, muito mais. Mas no caso do celibato é quem? Se exige de quem? Do homem. Olha, até nisso dá errado. Então isso é um voto embaraçador, isso é um voto que não deve existir, isso é pecado, isso é um erro. Não ao contrário das pessoas olharem e dizer, olha que dedicação. Olha, preste bem atenção, se você não olhar pelo lado bíblico, não é, Ramon? Se não olhar pelo lado bíblico, você vai dizer, uma pessoa está completamente devota à causa de Deus, então ela vai se voltar para a causa de Deus. Então, se ela quer realmente servir a Deus, isso deve ser o melhor, não é? Não, porque a Bíblia diz que não. É na mente da gente, é na nossa concepção. Irmãos, a gente consegue, preste bem atenção, o ser humano com a Escritura na mão, sem ou com a Escritura e até com a Escritura na mão, você consegue justificar um monte de coisa errada. Basta você fazer a interpretação errada, você justifica. Você pega os textos, você pega lá. Pastor, é porque o senhor não está dizendo que Paulo disse, é bom que vocês permaneçam como eu. Paulo não disse isso, pastor? Disse. E o resto da Bíblia todinha. E a própria, como eu disse aos irmãos, recomendação de Paulo, qualificação de Paulo para os oficiais. Diz o quê? Senão Paulo tinha que dizer, olha, eu quero dizer que na recomendação para os oficiais, não é que seja marido de uma só mulher, não, é que não se case. Pega essa palavra de Ramon. Ramon disse que a responsabilidade do homem é muito grande, né? Biblicamente falando. Jesus, aqui em Mateus 19, botou uma questão, e os discípulos disseram, é melhor não casar. Só botou uma, só colocou uma. E os discípulos logo abriram, né? Rapaz, é como o Ramon está dizendo, se nós formos ver, se nós formos olhar pelo outro lado, como
A gente vê as pessoas, né, vê os casais, e você vai ter filho? Vou não, olha o mundo como está. Esse mundo cão, um mundo violento, uma dificuldade para você ter uma vida honesta, decente, uma carestia. Já é difícil a pessoa viver com 2 e com um filho. Eu conheci uma pessoa faz recente. Ele casou e disse para a mulher: eu só quero ter um filho e pronto, se você quiser. E disse mais: você quer ter mais? Eu só me responsabilizo por um. Se você quiser, você assuma a responsabilidade dos outros. Me disse isso. Sim, não conhece, mas não quer ter responsabilidade. Então, há muitas questões. O que é que a pessoa vai fazer? Olha, irmãos, eu vou dizer para vocês: viver sozinho é bem melhor. Você tem a casa do seu jeito, você ajusta a sua casa, bota as coisas no lugar, na organização que você quer, na tonalidade das cores que você quer, não é rotina, na paleta de cores que você acha bom. Agora, quando você bota em casa, pergunta aos meninos: vamos pintar a casa, pergunta a eles que cores querem, cada um diz uma cor. A mulher diz uma, o marido diz outra, e a quantidade dos filhos tiver, diz: rapaz, eu acho que não vou gostar não. E você tem que harmonizar isso. Como é? Você tem que harmonizar isso. Eu estou dando um exemplo simples, né, irmãos? Assim, até cômico, mas não é verdade? Você viver sozinho é bem melhor. Inclusive, você pode se dedicar mais à igreja, aos irmãos, à palavra. Isso não é verdade? É. Mas Deus quer assim? Pergunte a Ele, meu filho. Porque não é o seu querer. Porque a alguns é dado. Se Deus lhe deu, amém. Porque se o casado que tem as responsabilidades tem desafios, você vai ter também. E você só vai conseguir enfrentar os desafios se de fato Deus lhe deu essa capacidade, esse dom. Porque senão você não vai. Se você, a mesma coisa, o normal é casar. Eu tenho que casar, Senhor, eu tenho vontade de casar, case, meu filho. Agora você tem um desafio grande pela frente. Homens e mulheres, não tem não ali no desafio grande pela frente. E o que é que eu tenho que fazer? Nossas vidas, irmão, tem que ser sempre na dependência de Deus, na força do Senhor, na força do poder do Espírito, para a gente viver uma vida de santidade. Você vai conseguir viver uma vida todinha sem cometer um adultério físico? A pessoa consegue? No poder do Espírito? Consegue. Mas se você, da sua força mesmo, você não consegue. Não consegue. Não adianta dizer: eu sou mulher, o negócio, isso é mais para o homem, né, pastor? É nada. O quanto as mulheres não são assediadas por outros homens, casadas, solteiras, quanto não são? Quantas? Então não é nada. É na força do poder. Então temos que olhar para a palavra de Deus, irmãos. Temos que atentar para os mandamentos, para as suas leis, e dizer: isso daqui é o que Deus quer para mim. Deus me quer com uma vida santa, recatada. Deus não quer que eu viva me expondo, nem homem nem mulher. Isso é prostituição. Meus amigos, meus colegas estão fazendo isso e não estão notando que eles estão agindo como prostitutas, como prostitutos. Homens e mulheres estão vivendo para seduzir os outros, para conquistar os outros. Isso é papel de quê? Não é não, Gisele, de prostituta? Prostituta que fica na rua para seduzir quem passa, não. E como eu disse, as pessoas se arrumam, as pessoas se paramentam, se maquiam, se enfeitam, se vestem para conquistar o outro, para seduzir o outro. E para o mundo isso está normal, está tranquilo. Isso aí todo mundo faz. Por isso que a gente precisa da palavra de Deus, irmão. Senão a gente vai incorporar essas coisas nas nossas vidas. Tá bem? Que Deus nos abençoe.